Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Vamos ajeitar aqui. Enquanto o Insta vai chamando a galera toda para entrar. Mais uma live, mais uma semana de live para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Aí o pessoal vai começando a entrar agora. Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa live da semana que vocês mesmos escolheram. O tema, né? Eu fiz uma enquete e vocês acabaram optando para a gente falar um pouquinho hoje de medicamentos naturais, né? E vamos falar, né? Principalmente nessa perda de peso, mas a gente pode falar um pouquinho também em relação a ganho de massa e outras coisas. Deixa eu só chamar para variar aqui. Eu vou transmitir aqui com o Gil Barrichello. E vamos aqui, eu já chamei, vamos esperar ele entrar. Vamos começar, né? Então, bom, boa semana a todos, mais uma semana trabalhando. Eu vou já colocar aqui, o Sérgio deve estar entrando, eu vou colocar aqui depois nos comentários qual que é o tema da live. Aê, agora foi. E aí, Sérgio? Boa Beleza? noite, boa noite a todos. Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza. Nós Como é que tá? estamos dividindo a tela, mas estamos ao lado. Muito bem. Tá dando para ouvir aí, pessoal? Vocês que estão nos assistindo, tá dando para ouvir direitinho, ver? Tá dando um eco, né? Tá um eco, porque eu tô berrando aqui perto de você, né, André? Fala mais, você fechou a tua porta aí, pô? Não, não fechei, não. Tenho fobia de ficar preso. Nossa senhora, ainda bem que eu fechei a Eu minha, né? vou fechar aqui. Beleza, eu vou ajeitando o meu aqui. Só subir aqui a beleza. Fechou. Agora acho que vai melhorar 1000%, cara. Só mil? Pô, agora melhorou muito. Graças a Deus não ouço sua voz, só aqui, infelizmente, mas não do meu lado. Cara, então hoje a gente resolveu, né, o pessoal resolveu, né, falar um pouquinho de medicamentos naturais, que a gente usa bastante, que eu uso particularmente bastante, você sabe disso. Que além da parte de nutrologia, eu trabalho muito também com ortomolecular, então eu gosto muito dessa parte de fitoterápico, gosto muito de trabalhar muito dentro para fora, né, os fitoterápicos, esses medicamentos naturais, né, apesar de já ter feito alguns posts, cara, e ter colocado já, depois eu posso até ver onde que estão esses posts, tem aí no meu feed, falando, né, que apesar de serem medicamentos naturais, remédios naturais, a gente toma muito cuidado, né, que eu acho que um grande problema dos medicamentos naturais em si é porque as pessoas acham que não tem problema de usar, pode usar de qualquer jeito, pode usar qualquer um, de qualquer maneira, e é o primeiro grande erro que as pessoas cometem, né? Eu já fiz até um post sobre isso, falando que os fitoterápicos, infelizmente, hoje no mundo, em relação a problemas com medicamentos, é a segunda causa de hepatite fulminante, né? Por conta, não porque eles são perigosos de usar, mas por conta indiscriminada do uso, né, e da facilidade de comprar, da facilidade de conseguir, de adquiri-los, e as pessoas usam de qualquer maneira, não tem muita noção do que estão usando, né? E já tem algumas dúvidas surgindo, nós vamos responder tudo isso depois, mas eu queria saber até de você, cara, você tem alguma experiência? Bom, a gente tem esses anos trabalhando junto, você tem visto que eu tenho usado bastante, né? Eu queria saber de você o que você tem de dúvida e das pessoas também, o que você tem de experiência, dúvida, e bora lá, vamos falar de fitoterápicos. Bom, antes de mais nada, né, é bom saber que os fitoterápicos, assim como os remédios naturais de forma geral, né, são usados de maneira milenar, né, milenar, sei lá, acho que desde que a Sim, humanidade apareceu, são usados essas medicações direcionadas para a promoção de saúde nas pessoas desde sempre. Então a gente não está falando de coisas novas, não, pelo contrário. E aí, né, é legal porque você pode viajar, né, na antiguidade, naqueles curandeiros e tudo mais que usavam ervas maceradas, chá. E aí nós trazemos para a atualidade e aí a tecnologia veio implementando tudo, fazendo combinações, compostos medicamentosos
extraindo aquele, como ele é, né, o néctar, né, do negócio para poder deixar ele potencializado e trazer uma série de benefícios para a gente. Então, para vocês que estão nos ouvindo agora, nós vamos dar algumas dicas, vamos comentar sobre alguns fitoterápicos. Então, eu gostaria que vocês mandassem para os seus amigos aí que têm interesse em emagrecer, porque aqui a gente vai falar até de ganho de massa magra com os fitoterápicos que ajudam, que são... nós podemos chamar... Eu lembro uma vez que você estava me falando sobre isso, você falou sobre os... como se fosse um pré-hormônio, alguma coisa assim, que eles podem ser precursores de hormônios tipo testosterona, isso também a gente vai abordar aqui na live. Então, pessoal, vamos chamando a galera aí para a gente começar a falar sobre esses fitoterápicos de maneira bem assertiva para vocês, e pode colocar nas dúvidas que a gente vai respondendo aqui, que eu estou de olho para ajudar o André a responder aqui. Beleza, eu já vi que tem algumas dúvidas. Tem algumas que não estão nem relacionadas aos fitoterápicos, eu até marquei que é a Andrea Risseto. Depois a gente te manda uma resposta, tá bom, Andrea? Mas a gente vai pedir para focar bem nessa parte hoje dos fitos, né? E eu venho usando o fitoterápico já há algum tempo, né? Eu acho que desde que eu fiz orto em 2015, salvo engano, acho que foi 2014, 2015, porque, quer queira, quer não, os fitoterápicos ainda, infelizmente, ele tem um pouco da discriminação, né? Tanto da parte dos médicos, principalmente da parte dos médicos, quanto da parte também de alguns pacientes, né? Tem as pessoas que adoram. Olha a Mames aí falando oi pra você, pra mim, olá! Beijo, irmã! E acho que mais interessante disso tudo é nesse tempo todo, é aprender realmente a entender o motivo do uso, né? Não é para todo mundo que a gente usa fitoterápico, não é para todo mundo que funcionam os fitoterápicos, né? Como então para todo mundo que funcionam as medicações, não é para todo mundo que funciona uma cirurgia, né? Eu acho que tem muito né, a gente falando de energia, tem muito também da pessoa querer se tratar e acreditar no tratamento para as coisas começarem a funcionar. Mas hoje tem muito, cara, tem muito nutracêutico, né? Que nutracêuticos são componentes de alguns alimentos ou etc. que funcionam também como medicamentos, né? Existem muitos fitoterápicos hoje que tem um estudo também em cima dele, vários estudos em cima deles, e tem muita valia esse uso deles, né? Ou só os fitoterápicos, ou a fitoterapia com a alopatia, né? Para quem não sabe, também a alopatia é o uso das medicações tradicionais, medicações de farmácia, então a gente mistura as medicações, mas muito mais com o intuito de uma medicação do fitoterápico potencializar a ação do alopato, do medicamento tradicional, e do medicamento tradicional também potencializar a ação do fitoterápico. Então, os dois conseguirem trabalhar em sinergia. Acho que a grande resposta está nisso tudo, né? Claro que nós não vamos ficar aqui também falando do exercício, do descanso, da alimentação, que isso aí já está tudo em tese, né? Subentendido, né? Já vejo que tem até uma pergunta da Maíra, deve ser Maíra, né? E o sobrenome alguma coisa assim, me perdoe se eu estou errando muito o nome. Mas como a gente pode saber se o fitoterápico vai funcionar ou não? Na verdade, muitas vezes é que nem medicação, né? Que nem uma medicação tradicional. A gente pode ter uma... Como que a gente vai saber? Na verdade, a gente vai saber, primeiro, com uma boa anamnese, uma boa consulta, entender o real motivo da queixa do paciente. Então, se a gente vai falar, por exemplo, de emagrecimento, que a gente pega bastante, a gente tem que entender o motivo, o que levou o paciente ao ganho de peso, se é um paciente que tem uma compulsão, se é um paciente que não tem uma saciedade precoce, se é um paciente que belisca muito. Então, dentro do quadro do paciente, a gente tem fitoterápicos que a gente vai utilizar e que vai conseguir agregar dentro do tratamento que a gente vai fazer com as medicações tradicionais, né? Porque a gente tem, Sérgio, dentro dos fitoterápicos, e vamos falar um pouco agora do emagrecimento, né? Eu trabalho numa linha muito parecida com as medicações que a gente já vem falando, dos alopáticos, né?
Então, quando a gente fala de medicações tradicionais para emagrecimento, que a gente já falou do Ozempic, né, que não é de emagrecimento, mas é da família do Saxenda, a gente já falou de sibutramina, a gente pode já falar de Orlistat. Então, no Brasil são três, né, o Saxenda, o Ozempic, o Saxenda, o Orlistat e a sibutramina. São as três medicações que a gente usa para perda de peso, né. O Orlistat, ele é mais que a gente chama de uma família de desabsorção, né, então eles inibem a absorção de gordura no organismo. O Saxenda, ele é sacietógeno, ele aumenta o tempo de saciedade, e a sibutramina, ela é sacietógena, mas tem uma ação também em ansiedade, sistema nervoso central. Então, se a gente pensar nesses três tipos de classes de medicação, a gente pode trabalhar os fitoterápicos também nessas três classes de medicação, tá? Então, existem fitoterápicos que agem na desabsorção, tem fitoterápicos que agem na saciedade, tem fitoterápicos que podem agir também na ansiedade. Então, mais importante do que saber se a pessoa vai ter um funcional fitoterápico ou não, é saber usar o fitoterápico de acordo com o tipo de tratamento que a gente vai instituir para esse paciente. Mesmo assim, essa pergunta, será que vai funcionar em mim? Isso aí é uma questão muito impossível de nós respondermos. Toda medicação, existe um X, um N, que é um número de pessoas que vão ter uma resposta ao remédio, seja ele qual for. Outra coisa muito importante, muitas vezes o paciente ele tem uma resposta, só que é muito diferente da resposta esperada por ele. Então, o que acontece? Essa é uma grande questão dos fitoterápicos, né? Porque o fitoterápico é diferente. Você põe um 5-HTP, pessoal. Antes de eu continuar, eu quero saber de vocês aí, quem já usou o fitoterápico? Coloca aí para a gente saber. E qual foi? Por exemplo, o 5-HTP, que é 5-hidroxitriptofano, que é um precursor de serotonina, por exemplo. É diferente, você imagina, você vai falar, olha, eu estou com ansiedade, eu vou tratar a ansiedade. Você pegar um 5-HTP ou uma fluoxetina e são resultados que são esperados diferentes. A fluoxetina é um alopático ultraconcentrado que faz um efeito tal. Não vai esperar que um chocolatinho de 5-HTP desse tamanho faça a explosão que uma fluoxetina faz. Então, quem se propõe a usar fitoterápicos tem que entender que o fitoterápico ele tem sim uma ação muito legal. Não dá para saber se ele vai funcionar 100% em você ou não vai, mesmo porque cada organismo responde de uma forma. O André, daqui a pouco, vai falar para a gente sobre, inclusive, a questão intestinal, porque os fitoterápicos trabalham na parte intestinal também, não são absorvidos naquela região. Então, o que acontece? Os fitoterápicos eles são medicações de ótima aceitação entre as pessoas, né? Mas tem que saber as expectativas. Não dá para você ter uma expectativa de ter um super resultado agudo com fitoterápico, apesar que às vezes acontece, né, André? Às vezes a gente tem resultados incríveis. Então, eu queria fazer uma pergunta, André, que é uma pergunta que é muito interessante e talvez sirva de base para esse pessoal começar a se envolver com fitoterápico. Cara, por que alguns a gente vai tomar num chá e outros no comprimido? E qual que é a diferença entre eles? Por que uns a gente faz um chazinho e outros a gente faz comprimido? E se um é mais eficiente que o outro? Isso é muito interessante. Fala para mim, André. Na verdade, assim, eu vou juntar já algumas perguntas, vi que a Bárbara me perguntou quanto tempo demora, vou juntar o que você falou e o que você perguntou. Então, a primeira coisa, existem os fitoterápicos, né, as medicações, existem os chás, né, as plantas medicinais, tá? Então, os fitoterápicos nada mais são, né, de definição, quando se pega uma planta medicinal, X qualquer, e aí eles passam por um processo numa farmácia, etc., e aí é extraído exatamente aquele sumo daquela substância necessária para ter aquela ação efetiva, né? Então aí você consegue colocar em cápsula e você consegue dosar exatamente a quantidade daquela
substância que você deseja. Então, isso é transformado no fitoterápico. Muitas vezes, a planta, quando você faz um chá, quando você utiliza, né, que é utilizado em comunidades, né, no Brasil hoje é muito utilizado no norte, nordeste, né, através de infusão de chá, de gel, de várias coisas, e passar na pele, não importa da maneira que seja, você corre o risco de, primeiro, de ter uma contaminação, né, de outras substâncias dentro daquela planta que você está utilizando. Fazer uma infusão em chá, você não garante a quantidade necessária nem para menos, e muito menos se você está fazendo uma overdose daquilo que você precisa. Então, o uso dos chás hoje, você acaba correndo um risco muito maior de ter uma efetividade no tratamento em relação ao fitoterápico. Então, eu sou muito mais a utilização do fitoterápico, porque você consegue unir exatamente as drogas, as substâncias que você precisa, nas doses que você precisa, para ter uma ação mais efetiva, né, do que usar um chá. A resposta é muito melhor, geralmente, né? A resposta é melhor quando você utiliza o fitoterápico, quando você passa por um processo, né, de você tem todas a visitação e regras de Anvisa, de boas práticas, de não contaminação, etc. Né? Então, você tem uma garantia muito melhor daquilo que você está tomando em relação aos chás. Tá? Seguindo já, saindo então, a gente usando o fitoterápico, saindo um pouco da planta medicinal e dando preferência assim à industrialização disso e uma melhora da qualidade daquilo que se faz com o fitoterápico, o tempo de resposta que você vai ter dele depende muito daquilo que para o que você está se propondo, o tipo de medicação. Então, por exemplo, medicações que a gente vai usar, seja fitoterápico ou seja alopático, você falou muito do 5-HTP e da fluoxetina. Né? Medicações ansiolíticas, medicações que têm uma ação em serotonina, elas demoram de 15 a 20 dias para ter um efeito, não por causa da fluoxetina, não por causa do 5-HTP, mas por causa da própria serotonina. Para a regulação dessa recaptação de serotonina, o nosso organismo demora de 2 a 3 semanas para nos dar uma resposta. Tá? Então, você pode demorar, por exemplo, com fitoterápico, às vezes 3 semanas para ter uma resposta. Existem fitoterápicos que você tem uma ação mais rápida, se você for usar um fitoterápico que é mais desabsortivo, né, que age como Orlistat, por exemplo, que você tem uma ação mais efetiva naquele momento, que você já usa, não demora para ter essa resposta. Então, depende demais. E aí que tá, o legal é você aprender a diferença, por exemplo, a gente falou do 5-HTP com a fluoxetina, aprender a exata ter uma noção do que é diferente você usar um 5-HTP e é diferente você usar uma fluoxetina. O que eu quero dizer? A fluoxetina ela é uma medicação que vai agir no cérebro, que ela vai inibir o escape, a recaptação de serotonina e a perda de serotonina na nossa fenda sináptica, dentro do nosso cérebro. O 5-HTP já é outra coisa. O 5-HTP, ele é o 5-hidroxitriptofano, ele é um precursor de serotonina. Então, quando a gente junta 5-HTP com magnésio, com vitamina B6, que a gente chama de cofatores, isso no nosso organismo vai formar a serotonina. Então, para a gente ter serotonina no cérebro, a gente precisa do triptofano. Então, para a gente ter uma ação efetiva da fluoxetina, a gente precisa ter uma regulação melhor de serotonina no cérebro, então depende do triptofano. Então, uma coisa depende da outra. Não, a gente não pode fazer um fitoterápico competir com uma medicação alopática. A gente tem que saber utilizar essas medicações para uma potencializar. Então, como muitas vezes você eu entro com 5-HTP, eu entro com magnésio, vitamina B6, e tento trabalhar outros neurotransmissores, justamente para depois eu entrar com uma fluoxetina, e essa fluoxetina ter uma ação mais efetiva. Eu diminuo o risco de ter efeitos colaterais, eu diminuo o risco de fazer uma síndrome, que a gente chama de síndrome serotoninérgica, piorar essa relação da serotonina no cérebro, né? E é óbvio que muitas vezes a ação só do 5-HTP ela não fica tão efetiva quanto uma ação da fluoxetina, né? Mas são medicamentos que tem uma ação sinérgica, não uma ação de que se eu tirar um, posso usar o outro. Muitas vezes eu não tiro um para usar o outro, eu incluo. Tá? Só tomar um pouco de cuidado, que aí eu não faço muitas vezes, o 5-HTP mais especificamente, que é um dos mais utilizados para perda de peso, para ansiedade. Existem alguns ansiolíticos que têm contraindicação do uso do 5-HTP, inclusive, e geralmente quando os pacientes já vêm usando ansiolítico, eu não entro com 5-HTP, porque eu posso dar um efeito rebote em relação até ao alopático. Então, saber utilizar isso é muito importante, cara.
Isso é muito legal. Eu acho que essas colocações são muito interessantes. E assim, eu tinha algumas perguntas na minha cabeça, mas só que aí você foi falando, né, esqueci tudo. Então, agora, e o que acontece? Eu acho que uma coisa que é muito legal para o nosso público agora é a gente fazer os paralelos das medicações alopáticas e fitoterápicas. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Eu quero saber de você, por exemplo, nós sabemos que tem medicações alopáticas que impedem a absorção completa da gordura ingerida, como o Orlistat. Que, pessoal, o Orlistat xenical, né? Que então o mais famoso é o xenical. Então, mas tem outras medicações dessa linha de raciocínio. E qual é a medicação compatível ao xenical que visa a mesma inibição da absorção de gordura do fitoterápico? Pessoal, presta atenção, olha que interessante. Tem lá o xenicalzão, velho de guerra, e tem também um fitoterápico que talvez não seja a mesma potência, só que ele é fitoterápico, tem menos, talvez, impacto no restante do sistema digestório. Me conta, André, qual que é? Vamos falar de absorção de gordura. Quais são? Absorção de gordura, cara, na verdade o Orlistat, né, hoje não tem nem chemical mais no mercado, é o Lipblock, se não me engano, o mais Lipblock. Tô famoso. velho, cara. Já perdi a... Hoje tem o Lipblock, que ele inibe a lipase, né, ele inibe uma enzima que é uma enzima que pega a gordura e coloca para dentro da corrente e a gente vai metabolizar essa gordura. Então essa enzima ela é bloqueada por essa medicação. 30%, mais ou menos, falando do Orlistat, 30% dessa gordura que a gente consome na hora da refeição, essa medicação vai lá, ela bloqueia essa enzima, então 30% da gordura não é absorvida, ela vai para as fezes, e nas fezes você acaba misturando essa gordura nas fezes e você elimina essas fezes, essa gordura nas fezes. De fitoterápicos, existem alguns até da classe do chá verde, da romã, existem alguns, mas o mais que a gente mais utiliza hoje é a cassioplamina. Eu tenho utilizado esse fitoterápico que vem até de um fruto que chama Cassia nomami, né? É um extrato que é retirado dessa planta e que justamente faz mais ou menos a mesma pegada do Orlistat. Então, uma parte da gordura que você consome na hora da refeição, então por isso que, inclusive, eu passo para os pacientes que tem que ser consumido de meia hora antes até meia hora depois, acho que até uma hora depois, mais ou menos, da refeição, mas o ideal é consumir na hora da refeição. Uma parte dessa gordura que a gente consome, ela não é absorvida, não é 100%, nem o Orlistat é 100%, tá? Inclusive, tem trabalhos que mostram que a cassioplamina é um pouco menos efetivo que o Orlistat, mas uma parte dessa gordura você não absorve. Então, teoricamente, mas é sempre falando, como eu falo para os pacientes, que o Orlistat também é proporcional. Se você resolver comer isso aqui de gordura, é uma parte disso. Se você quiser comer isso aqui de gordura, é uma parte disso. Então, é proporcional à quantidade de gordura que você come. Então, muitas vezes, não adianta você, né, querer comer uma pratada de feijoada, querer comer o boi inteiro no churrasco, né, ou tomar 1 litro de azeite e consumir isso aí, porque vai ser proporcional. Quanto mais você consumir, mais você vai eliminar. E aí você pode ter, que nem os piriris da vida, né, cara? Aí tá mora o perigo também. Isso aí é muito importante. Eu quero saber da galera aqui, quem já tomou xenical ou o Orlistat. Eu quero ver escrever aí, que eu quero que vocês me contem essa história direito. O negócio é o seguinte, essa medicação fitoterápica, ela em tese, ela tem um efeito um pouco menos potente que o Orlistat. Uhum. É o que a literatura está nos mostrando. Por outro lado, a gente também tem que levar em consideração que, apesar dela ter um efeito um pouco menor, ela também evita acidentes, né? Porque o Orlistat é aquele tipo de coisa. Olha lá, o Harold, eu Caganeira, é isso aí. O Orlistat é aquele negócio, sabe? Aquele que o indivíduo vai falar assim, ixi, fiz um pum. Não foi exatamente isso, eu não conheço pum molhado. Isso é muito... Eu tenho um paciente que tomou Orlistat, que ele também achou que era só um punzinho, diz ele que foi até a porta do banheiro. Então, isso aí é muito importante. Com o fitoterápico, provavelmente você
não vai ter um risco tão grande, apesar de também ter, porque solta, não absorve a gordura ela vai se saindo, vai se separando do bolo fecal e sim, pode ter problema, tem que tomar cuidado. André, agora vamos pular esse negócio de cocô e vamos falar da inibição da absorção de carboidratos. Legal. Quem é? Hoje a gente já sabe, tem alguns remédios que são principalmente prescritos para diabetes e servem para a inibição da absorção de carboidrato, também em torno de 30%. Essas medicações, Forxiga e outros que você conhece mais que eu, são muito legais, mas tem alguns efeitos colaterais também, como infecção urinária, aumenta o número de infecção urinária por causa da concentração da urina. E qual é o fito que também tem essa ação de diminuir um pouco a absorção de carboidrato? E vamos aproveitar isso aí e você me fala se você usa isso aí no seu dia a dia. Meu dia a dia. Bom, primeiro que eu vou mandar corações pro Felipe, para quem não sabe, meu filho, né? Então não pode deixar passar. Ô, Felipe, beijo. E, e dentro, assim, dentro das medicações alopáticas existem, né? São o que a gente chama de classe de inibidores de SGLT2, tá? O que é isso? Só para vocês entenderem. É uma enzima também, que quando a gente come carboidrato, é uma enzima que, quando a glicose ela vai passar pelo rim, essa enzima ela pega essa molécula de glicose e não deixa a gente perder essa glicose, ela devolve para o organismo para ser metabolizado. Então, essas medicações, elas bloqueiam essa enzima, né? E, por exemplo, Forxiga, então essa enzima ela é bloqueada, então a glicose ela não é recaptada, ela a gente vai e perde na urina, então uma parte dessa glicose ela é perdida. Tá? Ela é eliminada pela urina. Existem N no mercado, é remédio para diabético, muita gente usa, às vezes a gente usa aqui alguns pacientes específicos para fim até de emagrecimento, mas casos específicos e bem controlados, porque foi o que você falou. Porque quando a gente aumenta a glicose, o açúcar na urina, a gente também aumenta a osmolaridade, a gente aumenta o risco. Tem pacientes que têm muito incômodo quando vão urinar, vai fazer exame de urina, sai realmente açúcar no xixi, etc. Dentro dos fitoterápicos, o que a gente mais usa hoje é a faseolamina, que a faseolamina é o extrato do feijão branco. E a gente usa, muitas vezes eu uso, inclusive, faseolamina com a cassiolamina, numa fórmula só. Né? Então a gente consegue pegar uma desabsorção de gordura e uma desabsorção também do carboidrato que você consome, né? Daquela glicose. Mas volta a falar, mesma história, é proporcional. Não adianta você querer comer 5 tabletes de Milka de meio quilo com 250 Toblerones e achar que vai tomar uma faseolamina e vai resolver o problema. Cara, não vai. Né? Mas se você conseguir controlar e eliminar o excesso, um pouquinho de excesso do carboidrato, um pouquinho de excesso da gordura, você consegue ter uma perda de peso? Sim, mas dentro de um plano alimentar, etc. Então a cassiolamina, que eu mais uso hoje para inibir a absorção de gordura, e a faseolamina, que eu trabalho hoje muito para inibir a absorção de carboidrato. Tá? Então, até está perguntando é faseolamina e cassiolamina, Cassiolimina, acho que é isso aí, MNA, é isso aí, cassiolamina. Pô, então eu tô tranquilo, então. Então eu posso comprar o meu shot família e comer um desse que vai dar uma melhorada? Vai pela frente, vai por trás, do jeito que você quiser, porque o chocolate é açúcar com gordura, você já vai por tudo que é buraco de baixo e vai sair. Então, nossa senhora, delícia. André, agora, como nós tínhamos dito que ia ser uma live rápida, e a gente acaba sempre alongando que fala mais que a boca, né? Pessoal, ó, vocês são a audiência do André aí, ó, vai lá me seguir também, do Sérgio Barrichello, quero ver todo mundo lá. E o contrário também, hein? Que aparece o seu também, bota lá e já era. Pode te ver, né, André? Eu tô aqui só de coadjuvante. Cara, me fala uma coisa, como tem bastante gente aí que faz exercício, os nossos pacientes que sabem que é necessário, a Simone, que todo dia ela posta andando de bikezinha, tá perdendo um monte de peso, lindona, para ganhar massa magra. Numa dada ocasião aí, há uns, sei lá, um ano e pouco, eu falei pro André,
porra, emagreci muito. E aí eu tô meio, preciso ganhar massa, tal. Aí ele mandou-lhe uma fórmula lá que tinha turquisterone, tinha mucuna, tinha um monte de coisa. Isso aí são e aí, para quem é? Para quem quer ganhar um pouco de massa magra ou preservar um pouco a massa muscular quando faz exercício. Fala um pouco para gente sobre essa questão de massa muscular. Porque nós já falamos, não sei qual live que nós falamos esses dias, que quem tem músculo emagrece dormindo. Quem não tem músculo, a batata do McDonald's passa na mesa do vizinho e quem engorda somos nós. Então, Uhum. do fito com a parte muscular. Então, na verdade, o que acontece é assim, quando a gente fala até para a gente fala de emagrecimento, remédios naturais, a gente tem que falar também dessa parte de ganho de massa magra, foi o que você falou, você falou foi perfeito. Tem que ter massa muscular, tem que ter a prática de exercício, alimentação balanceada. Então, quando a gente fala de ganho de massa magra, a gente também não pode se apegar a fitoterápicos ou pegar a esteroides anabolizantes, porque mesmo o cara que faz uso de esteroides anabolizantes, se não treinar, não adianta. Por quê? Porque o músculo, cara, ele precisa de estímulo. E qual é o estímulo do músculo? É ter uma alimentação, regulação hormonal e exercício. Né? Porque sem o exercício você não faz o estímulo da síntese de proteína, você não coloca nada lá dentro, você não faz a quebra, né? A gente, quando faz o exercício, a gente machuca muito a fibra muscular, essa reposição, a recomposição é muito importante, o descanso, por isso, é muito importante. Mas dentro dos fitoterápicos a gente tem uma infinidade de coisas para ganho de massa. E aí vale muito assim, eu vou ficar meio em cima do muro porque vale muito a individualidade. Tá? Primeiro, a gente precisa entender se o paciente não está ganhando por massa magra, porque está comendo menos do que deveria. Então, muitas vezes as dietas muito restritivas também são ruins para quem quer ganhar massa magra. Quem quer ganhar massa magra tem que muitas vezes fazer uma dieta que às vezes até não é em questão de restrição, mas em questão de qualidade, né? Porque aí quando a gente está ganhando massa magra, a gente está anabolizando, ou seja, a gente vai consumir mais do que a gente gasta para poder colocar para dentro, ganhar massa, né? Não tô, volto a falar, não é o que você falou, não é a batatinha do McDonald's, é óbvio que não, né? Mas é uma alimentação equilibrada e de qualidade. A gente precisa ver as medicações que o paciente está usando, o tipo de exercício que ele está fazendo, se está sendo condizente ou não. Se mulheres, por exemplo, fazem uso de anticoncepcional, se estão fazendo uso de alguma outra medicação, os homens também, às vezes, às vezes comer mais proteína, sim, proteína, carboidrato, é que saber equilibrar isso muito bem, né? Também só exagerar na proteína e comer proteína muito além do que precisa também não vai adiantar. E aí, a gente utilizar os fitoterápicos, para você, por exemplo, eu utilizei precursores hormonais, porque às vezes, e precursores hormonais não para aumentar a tua testosterona, para vocês terem uma ideia, tem um paciente que saiu daqui, o último que saiu, eu fiz um tratamento com ele aqui, estou fazendo um tratamento com ele, e a testosterona dele subiu pra caramba sem eu dar uma gotinha de hormônio para ele. Por quê? Porque às vezes os fitoterápicos eles têm que agir na composição e dessa relação dos hormônios. O que está alto, o que está baixo, e regular esses hormônios. Porque às vezes você regula o hormônio, funciona super legal, você já consegue emagrecer e ganhar massa magra ao mesmo tempo. Tem pacientes que precisam estimular o ganho de aumentar um pouquinho a parte hormonal. E aí eu uso algumas coisas. Mulheres que usam anticoncepcional, mulheres em períodos menstruais. Então eu tenho que saber aonde agir nesse paciente e conseguir usar um fitoterápico. Aí pode ser turquesterone, tribulus não ganha massa magra, sinto muito, mas a gente não tem nenhum trabalho hoje que mostre que tribulus, que muita gente usa para ganho de massa, o tribulus mexe mais muitas vezes até com libido, etc. Mas utilizar ou precursores de hormônios, ou inibidores de aromatase, ou diminuir regular melhor uma proteínazinha que eu vejo bastante, que é a SHBG, mas trabalhar essa relação hormonal é importante. Entender aonde está o erro dessa parte hormonal, se tem algum erro, se o hormônio... Porque, cara, eu tenho um paciente que tem, por exemplo, um homem com uma testosterona super alta, a total, mas uma testosterona livre baixa, ou seja, uma testosterona total alta, que é uma testosterona geral, e uma livre, que é uma testosterona que para mim que é importante, que é aquela testosterona que vai agir no teu músculo super baixa, não adianta nada, não adianta te dar uma testo e você vai ter uma produção de carro e não vai ter motor para trabalhar.
Então, eu tenho que produzir motor, não carro. Então, eu tenho que aumentar uma testosterona que seja efetiva, que seja ativa, para você ter uma resposta, para você conseguir treinar, para você conseguir aumentar o seu metabolismo basal e total, para você conseguir emagrecer. E aí a coisa começa a fluir. Então, trabalhar, até a Bárbara está perguntando, para aumentar o metabolismo, não tem, existe fitoterápico que pode melhorar a taxa metabólica? Aumentar? Sim, é o que eu estou falando agora. Você melhorar a resposta do exercício, você melhorar a parte hormonal. Usar cafeína, usar os termogênicos, né, que o pessoal fala muito. A cafeína aumenta, mas o aumento dela é muito pouco por um tempo muito pequeno. Mas ela pode ser uma ajuda aqui. Existe outras, existe o citrus, existe o morosil, alguém falou de morosil lá em cima, que ajuda a oxidar mais a gordura. Existe a capsaicina, o capsiate, que é a pimenta vermelha. Existe a pimenta negra. Então, existe uma infinidade de coisas que, se a gente utilizar uma coisinha que melhora a capacidade de resposta de treinamento, como a cafeína, como alguma coisa, um precursor hormonal, né? Que infelizmente eu gosto muito do DEA, aqui no Brasil não, a gente não usa, é proibido, mas nos Estados Unidos é usado bastante, que é um precursor hormonal quando tem indicação. Usar chá verde, que, né, que o produto são traz colocando chá verde, gengibre, canela, pimenta. Então, tudo isso é legal, mas vai ter uma ação pequena, um pouquinho da ação daqui, um pouquinho de pró-hormônio dali, com mais um estabilizador de humor, um inibidor de gordura que você está comendo demais, ou até um ansiolítico, um 5-HTP para melhorar. Quando você equilibra toda essa relação no seu corpo, e você come legal, e você treina legal pra caramba, aí que você vai ter uma resposta boa. Então, todos esses fitoterápicos, cara, existe uma infinidade. A gente pode ficar aqui 5 horas falando de fitoterapia. Aliás, existe pós-graduação de 1 ano e meio só em fitoterapia, né? Então, a gente não vai resumir tudo em 40 minutos, 1 hora. Mas o uso deles é de grande valia quando você entende que ele é uma pequena parte. Por exemplo, eu falo muito para o paciente, quando eu faço algumas fórmulas termogênicas, entre aspas, né? Cafeína, canela, gengibre, eu falo para o cara, os pacientes geralmente perguntam assim, legal, eu vou ficar, né, vermelho, vai me dar palpitação? Eu falo, não sei, eu espero que não, porque a ideia não é te dar taquicardia, a ideia é que você tenha um treino legal, que você responda bem a seu treino, que você compense com ganho de massa magra, que isso vai aumentar o teu metabolismo. Eu acho que esse que é o grande papel do termogênico, né? Então, saber utilizar e saber entender e trabalhar muito na ansiedade desses pacientes é importantíssimo, cara. Então, assim, eu tentei dar uma geralzona, espero que a galera tenha pegado um pouco essa vibe aí. Esse negócio que o André está falando, não vai dar batedeira e tudo mais, varia mesmo, de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu estava tomando e foi muito engraçado, porque o que acontece? Eu não tenho um bom preparo físico, eu corria lá 2,5 km, 3 km só para queimar, para manter um peso mais ou menos. Cara, aí eu tomava a medicação que o André me dava. Juro pra você, eu não tinha taquicardia, não tinha muita coisa, mas eu suava em bicas. É um negócio que eu sentava, eu ia fazer, e também, mais ofegante, eu ia fazer um stories depois que eu fiz o exercício físico, porque na realidade, toda vez que a gente faz alguma coisa que é bacana, a gente faz um stories para estimular vocês, né? Para falar, ó, pessoal, nós aqui também fazemos, nós somos exatamente como vocês. Nós também jambramos para estar em um lugar, para ter um corpo um pouquinho melhor, para que vocês se inspirem nisso, né? Então eu lembro bem que eu estava fazendo exercício, eu saía, começava a fazer e, cara, suava em bicas, era um negócio terrível. Eu tirava a camiseta para enxugar a cara, porque, meu, eu não conseguia nem falar, tanto que eu estava suando. E o que é muito importante, pessoal, foi o que o André falou, não é o remédio que vai ter o resultado, é o paciente, né? Hoje, o que acontece é o seguinte, nós temos uma coisa que é muito importante, você saber. O remédio, ele vai ser aquele pedacinho que é associado com outro pedacinho, vai fazer com que você tenha um melhor desempenho na sua estratégia de emagrecimento. Cada um tem a sua, então é muito importante. Eu vi aí uma pergunta sobre se pode usar com os métodos endoscópicos. Hoje em dia, balão intragástrico, gastroplastia endoscópica ou mesmo cirurgias bariátricas, nós sim associamos as ferramentas, porque
nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura, não tem cura. A obesidade só piora. Nós estamos envelhecendo e com isso nós temos uma perda de massa muscular que é fisiológica, infelizmente, ou pelo menos aparentemente fisiológica. A gente tenta evitar que a perda de massa muscular, queda metabólica. Então, manter peso com a idade é cada vez mais difícil, não tem jeito. Então, o que nós vamos fazer? Investir em várias situações, inclusive quando tem um balão, sim, nós usamos. Isso é uma tendência mundial, somar, eu acabei pulando o que eu ia falar, veio outra ideia na cabeça, mas é multifatorial a obesidade, então a gente tem que tratar ela de tudo quanto é jeito. Nós, eu e a doutora Carol, nós publicamos numa revista internacional, há pouco tempo atrás, a combinação entre procedimentos endoscópicos para emagrecer com medicações, no caso, alopáticas. Entretanto, como o André disse, são pequenas cápsulas de impulso ao seu resultado. Então, a soma de ações é fundamental para que tenha êxito no processo. Sim, sim. E eu só voltar um pouquinho aqui no que a Mandi que colocou aqui, ela até falou aqui da Betrane, que é o que eu ia falar, que é legal as pessoas entenderem que muitas vezes, a gente falando de termogênicos, muito dos termogênicos que as pessoas tomam e dão formigamento, não é por causa da cafeína, não é por causa de citros e outras coisas. Primeiro que muitos termogênicos importados, eles têm uma substância chamada DMMA, né, que ele excita o sistema nervoso central, é proibido aqui, está nos Estados Unidos, no Brasil também é proibido, mas o que dá a sensação de formigamento é justamente o que ela colocou, a beta-alanina, tá? A beta-alanina, ela é um aminoácido, infelizmente pouco utilizado, eu gosto de utilizar, mas geralmente eu utilizo para pacientes que têm um treinamento pesado já crônico, né? Porque a beta-alanina ela tem uma função principalmente de fazer um tampão, de evitar uma fadiga, de evitar uma acidose, evitar uma quebra muscular. Então ela segura muito bem, doses altas, né? Que eu uso às vezes até 6 gramas por dia, 3 vezes por dia, 2 gramas, 3 vezes por dia. E a beta-alanina era o principal efeito colateral dela é dar vermelhidão, dar formigamento. Então, pessoas que acham que estão infartando, tem pessoas que ficam com o rosto todo ruborizado, todo vermelho, e acham que é porque está surfando e indo bem pra caramba. Não, é por causa da beta-alanina, é efeito colateral. Tá? Eu praticamente também eu gosto bastante dela. E em relação ao que você falou, pode falar. 6 gramas, ou seja, 6 comprimidões por dia. Às vezes são são 2 gramas, 2 gramas, porque às vezes é comprimido de 1 grama ou em pó. E é difícil de achar, tá? Às vezes acha em farmácia, às vezes nem suplementos acha, às vezes é importado, é um pouco mais difícil. E não uso para todo mundo, tá? São pacientes específicos que eu uso. Agora, em relação a procedimentos endoscópicos, usar fitoterápico, alopático, você fez com a Carol essa compilação de medicamento com análogos de GLP-1, a gente já usa um tempão aqui, né? E a gente já vinha observando desde antes, mesmo antes do lançamento do Saxenda, que tinha os pacientes que acabam respondendo. Então, assim, não importa, cara, não importa. E não uso só para pacientes de procedimentos endoscópicos. Pacientes cirúrgicos também, pacientes pós-bariátricos eu também uso, às vezes pode não ser em cápsula, por algum motivo de não conseguir tomar alguma coisa, a gente coloca medicação em pó, hoje tem em forma de gelatina, de bala de chocolate, tem uma infinidade de stripzinhos sublinguais, que restringe um pouco mais, mas dá para utilizar elas de várias maneiras, cara, de várias maneiras, até porque geralmente os pacientes, né, geralmente a gente já sabe disso, né, Sérgio, os obesos, não só os obesos, mas a gente falando de perda de peso, são pacientes inflamados, são pacientes que têm algum viés psicológico de comer a mais por algum motivo, né, de descontar na comida, descompensar na comida, né, alguém está perguntando até para vontade de doce, a gente precisa entender que dá para usar, assim, fitoterápicos para tirar a vontade doce, dá para usar, mas entender
essa vontade doce, o quanto é essa vontade, como que funciona isso. Então, tem muita da história do paciente por trás, mas a gente pode usar, inclusive o 5-HTP, com magnésio, com B6, que é precursor de serotonina, pode diminuir esses ímpetos, porque regula melhor a serotonina no cérebro. Isso tira um pouco da vontade doce, por quê? Para colocar a serotonina dentro do nosso cérebro, no nossos neurônios, existem dois carinhas que regulam essa entrada da serotonina no cérebro. Um é a insulina, o outro é a gordura. Então a gente sempre vai ter vontade de carboidrato cheio de gordura, seja doce, seja salgado. Aquela comida do prazer, você entendeu? Existe, por exemplo, picolinate de cromo. Muita gente usa picolinate de cromo. O cromo tem uma regulação insulina. A gente pode ser que também essa vontade do carboidrato seja por uma resistência insulínica. Então, entender muito disso em cima do paciente é legal. Às vezes a gente trabalha a parte de saciedade. Quando a gente fala de saciedade, a gente fala do Zolistar, do Saxenda, do Victoza, né, da liraglutida ou da semaglutida, que é o Ozempic, que a gente sabe que a gente trabalha muito a saciedade, mas muitas vezes os pacientes mesmo relatam que as vontades de doce, os ímpetos, melhoram muito. Por quê? Porque essas medicações agem na insulina. Então, quando você regula a insulina, você consegue regular a vontade doce. E tem fitoterápicos que trabalham na saciedade também. Então, a gente precisa entender se a vontade doce é por um fator metabólico só, se é só um fator de ansiedade. O que está acontecendo com esse paciente? Aí a gente tem uma infinidade de fitoterápicos e de alopáticos para poder usar. Porque muitas vezes os pacientes melhoram, você vê muito paciente de balão que, mesmo com balão, às vezes, né, ou com a gastroplastia, melhora muito essa vontade doce. Quantos pacientes chegaram para você sem medicação alguma? Falaram, cara, pus o balão, minha vontade doce sumiu. Por quê? Porque às vezes não era só ansiedade, porque o balão a gente sabe que tem uma ação também no esvaziamento gástrico, ele tem uma ação direta na insulina. Então, quando você consegue fazer com que a glicose, o açúcar, o carboidrato seja absorvido devagar e você regula melhor essa insulina, você tira os picos de glicose alta, glicose baixa, com a insulina trabalhando, vira aquela bagunça. Então, você consegue regular, você melhora os ímpetos de doce. Então, entender um pouco disso é importante. Você vê que eu queria que você falasse um pouco disso, que muitas vezes você vê que a gente, sem entrar com medicação alguma, você coloca o balão. Quantos pacientes já falaram para você que melhorou a compulsão por doce? Nossa. Até parar de fumar, tem gente que fala que para de fumar. Olha que loucura. Tudo mexe muito, né? Cara, mexe muito. Eu vi aí alguém falando que está passando da libertação do vício do fumo e tudo mais. Grande vitória, né? Conseguir se livrar dessa desgraça é uma vitória muito, muito bacana. Bom, esse é um assunto bem vasto, né, André? Que tem bastante coisa para fazer. Eu acho que a gente tem outras dúvidas para tirar. Quem tiver as dúvidas, manda aí para gente. E é muito importante que na semana que vem vocês estejam aí para dividir com a gente mais esse período de diversão, que é bate-papo informal, sem estresse, mandar as dúvidas de vocês, chamar todo mundo para estar aqui com a gente, né, André? Que é muito maneiro. Certeza, cara. E para variar, mais uma live que foi super legal, né? Tem muita coisa. A Juliana está perguntando da folha magra. Né? Tem folha magra, folha negra. Que a folha magra tem uma ação de supressão de apetite, via central. A folha negra, ela mais sacetógeno. Tem um monte. Eu acho que a gente, o fitoterápico do feijão branco, que a gente falou que é a faseolamina, tem a outra paciente, a Maíra, aqui falando que ainda tem vontade de doce mesmo com balão. Então, entender o porquê dessa vontade de doce, tá? Então, assim, se tiver dúvida, se a gente não respondeu alguma dúvida, alguma coisa, manda no inbox, não sei o nome, inbox em particular, sei lá, as mensagenzinhas lá, que a gente vai respondendo. E vamos fazer mais uma live na terça que vem, eu vou fazer outra, a gente pode colocar mais uma enquete do que as pessoas têm preferência, e já vão bolando as perguntas, a gente já vai respondendo, que acho que esses bate-papos aqui de terça-feira estão sendo de grande valia para mim, para todo mundo, eu espero que esteja aproveitando. Cara, agradecer você de novo, Sérgio, por ter essa paciência aí de às 9 horas da noite estar a gente trocando ideia. Obrigado, direct. Obrigado. Não, né? Nós já tivemos uma fase de fazer as lives do YouTube, agora aqui trabalhando nas lives do Insta, a galera sempre aqui com a gente, é muito legal, muito gratificante. Eu acredito que seria interessante
vocês mandarem as suas perguntas para o André, porque aí fica mais fácil da gente nem precisar ler, já vem com as respostas já, entendeu? Então talvez seja interessante vocês já trazerem as perguntas. E o que é muito importante, a gente quer que vocês sejam contemplados com as respostas e também quer que vocês compartilhem essa presença aqui, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a um conteúdo simples de absorver e tenham essas respostas, o benefício é enorme. E agora é o momento de tratar, de ter o autocuidado, né? De olharmos para nós mesmos como prioridade, né? Então, é um momento de vocês olharem para si e para os seus familiares de uma maneira especial e tratando, porque tudo que vai em boca, que vocês comem, pode ser só um remédio ou coisa que vai te destruir. Então, vamos investir em comida bacana, vamos investir em menos embutidos, vamos investir em coisas saudáveis, né? Coisas que fazem bem para o nosso organismo. André, muito obrigado. Eu sei que eu aqui colaboro mais como entrevistador e perguntador do que explico qualquer coisa, mas é muito gostoso e espero que na terça-feira que vem um assunto que esse pessoal escolha seja interessante para eu aprender também. Ah, vai ser assim, você está tomando o lugar do Gabriel aqui, esse é o Boninho agora. Valeu. Pessoal, mas obrigado, gente. Obrigado pela semana que vem a gente está de volta. Durante a semana eu vou colocando, tá bom? E aí você manda no direct as sugestões também que a gente vai colocando e perguntas que vamos respondendo, tá bom? Gente, valeu. Beijo a todos. Fui.